Graça e a paz de Jesus, amados, retornando ao nosso pão da casa. Hoje nós estamos lendo Êxodo capítulo 3. E Moisés, ele cresce no meio dos egípcios, na verdade, no palácio do faraó. Ele é capacitado e treinado como uma liderança no Egito. Quando ele cresce, ele vai visitar os seus irmãos que são escravos no Egito. Ele vê os hebreus sendo massacrados. E num dado momento ele vê um egípcio espancando um hebreu. Algo no seu coração ferve contra aquilo. E ele avança no egípcio e mata o egípcio, livrando o hebreu. No outro dia ele vê dois hebreus brigando. E ele diz ao culpado: por que você espanca o seu irmão? E o hebreu disse para ele assim: você vai me matar como você fez com o egípcio? Isso é, todos ficaram sabendo aquilo que ele fez. A palavra de Deus diz que Faraó também fica sabendo e quer matar Moisés. Moisés foge. Moisés tem, nesse tempo, já 40 anos de idade. A palavra de Deus diz que ele vai para a região de Midian. Ali ele conhece sua esposa e Jetro, seu sogro. Ele é alguém também que busca o Senhor. E ele passa 40 anos naquela região pastoreando as ovelhas de Jetro. E num desses momentos de trabalho de Moisés, Deus aparece para ele através de uma sarça ardente. A sarça queimava, mas ela não se consumia. Aquilo chamou a atenção de Moisés. Por que a sarça queima, mas ela não se consome? E ele se aproximou para olhar aquela maravilha. E do meio do fogo, Deus falou com Moisés. E o que Deus estava falando com Moisés? Deus estava chamando Moisés para uma obra que ele desejava fazer através da vida dele. É interessante a gente perceber que nós carregamos dentro do nosso coração o nosso destino, o nosso propósito, aquilo para o qual Deus nos chamou, cada um de nós. E é interessante que durante a nossa jornada isso se manifesta, aquecendo o nosso coração, às vezes diante de determinadas situações, trazendo uma indignação. Há injustiças que são manifestadas, que trazem ao nosso coração uma indignação. Nós podemos dizer um momento Popeye. Eu não sei se você é dessa época, da época do marinheiro Popeye, aqueles desenhos animados, aonde existia uma figura que ficava ali trazendo injustiça, até que chegava um momento em que o Popeye não aguentava mais. E ali ele pegava o seu espinafre e ele dizia mais ou menos assim, que ele não suportava mais aquilo, e ele entrava em ação. A gente percebe isso acontecendo com Moisés, uma indignação dentro dele por causa daquela situação. Mas quando ele se move, ele causa um desastre. Ele mata alguém, ele não é aceito pelas pessoas. As pessoas, o hebreu diz para ele assim: quem é você para mandar em nós? Então, nós devemos entender que há um chamado dentro do nosso coração. Há um destino, há um propósito, mas há o tempo disso se manifestar. Ao tempo da capacitação de Deus. Você sabia? Deus capacitou Moisés no palácio de Faraó durante 40 anos. Mas aquela capacitação ainda não era o tempo para ele ser usado por Deus. Depois disso, ele capacitou Moisés ali em Midian, junto com seu sogro, durante 40 anos. Quando ele tem 80 anos, ele é chamado. Isso é o tempo em que você percebe que há algo no seu coração, indo em determinada direção. O outro é o tempo do chamado. Esse tempo do chamado, ele vai se manifestar em algum momento. Em algum momento, a sarça ardente vai queimar com toda a intensidade no seu coração. A voz de Deus vai ser nítida e você vai perceber que é o momento. Até lá, você tem que viver a sua vida e aguardar o momento do chamado de Deus. Por quê? Porque se fizermos as coisas fora da hora, vamos causar destruição e não trazer vida. Mas se fizermos no momento do chamado, no momento em que Deus nos chama, aí sim
a vida vai se manifestar. Eu quero te dizer que é algo que Deus depositou no seu coração, um destino, um propósito, um chamado. E ele vai se manifestar como um fogo no seu coração. Ele vai brotar e a voz de Deus vai ser clara a respeito daquilo que ele quer fazer através da sua vida. Amém, meu amado? Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.